Abra comigo sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Os irmãos estão rápidos aí, meu. Verso 26 até o verso 30. Verso 26 diz assim, então, a palavra do Senhor. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Feche os teus olhos aí onde você está, curve a fronte. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa noite, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos reunidos, Senhor, em Teu nome, pelos méritos de Cristo na cruz. E mais uma vez, Senhor, estudarmos e ouvirmos a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale conosco, que não sejam vozes humanas, Pai, tampouco, Senhor, da carne que se manifesta, mas que seja o Teu Espírito a falar com todos nós, Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Você já fez planos na sua vida, não já? Eu tenho certeza que já. Não conheço direito a vida de todo mundo. Aliás, dizem que a gente deve cuidar da nossa própria vida, né? Mas vida em comunidade é assim, a gente se conhece, né? Eu soube uma vez que o Marcelo queria se casar, né? E Deus abençoou, né? Casou, teve filha, né? E assim vai, né? O irmão David também tinha os sonhos dele, aí, ó, tá vendo? Deus vai atendendo. E esses são os planos, não é? Nem todos os planos que a gente faz, eles prosperam. Nem todos os planos que a gente se envereda, não é? Parece que vão para frente, assim. Às vezes a gente encontra uma parede, a gente às vezes encontra uma muralha, né? E eu tive várias experiências assim, não foram poucas, né? De que planejamentos feitos e que pareciam todos assim, meticulosamente, né, estudados, com todos os detalhes, quer dizer, nada vai conseguir interromper e de repente, buf, né? Bem na hora que você fala, é agora, é agora que não foi, né? Você fala, meu Deus, como pode isso, não é? E se você for honesto consigo mesmo, e eu serei comigo agora, né? Foram vários os planos que eu fiz e que não deu muito certo, não, né? Eu pedi a Deus uma esposa abençoada, e Ele me deu, aleluia. Assustou agora, né? Mas ela é corintiana, irmão. Meu Deus, oh Jesus, vamos orar, né? Que coisa horrorosa. Mas enfim, você se lembra, para quem gosta de futebol, não é meu caso, né? Mas você se lembra, eu acho que foi a última Copa, não é? O que eu me lembro da última Copa foi a minha família quase me tocando, né, da sala onde estavam assistindo, porque como eu não gosto de futebol, e na minha ascendência, aliás, né, eu tenho sangue de argentino, a minha bisavó, se eu não erro, ela era argentina, ou é filha de... A minha irmã que descobriu essa coisa maravilhosa aí, né? Tenho sangue de argentino. Então, na hora do futebol ali, todo mundo prestando atenção e torcendo, eu falei, ixi, vai errar, vai dar ruim. Essa Copa está comprada. Isso aí, o Brasil vai ganhar, está na cara que vai ganhar, porque foi feita aqui, sediada aqui, e o Brasil vinha numa campanha. Eu falei, já comprou tudo aí, né? Era um governo marcado por corrupção, eu falei, já está tudo comprado. E o pessoal, Rodrigo, você que tem que ir em todo jogo, o Brasil fazia gol, eu falei, tá vendo? Tá comprado. E o pessoal, até que, para surpresa de todo mundo, na semifinal, se eu não me engano, né? O Brasil foi na semifinal, não foi?
o Brasil tomou uma sova de 7-1. Né? Para quem gosta de futebol, desculpe te lembrar dessa coisa horrorosa, né? Mas os planos de todo mundo era de como é que vai ser a comemoração. O Brasil vai ganhar a Copa, onde nós vamos comemorar? Como é que vai ser a final? Quem que nós vamos chamar para vir aqui em casa e tal? E pá! Deu de cara com uma muralha chamada Alemanha, né? Eu fiquei frustrado, sabe por quê? Porque eu tinha certeza que o Brasil tinha comprado a Copa. E o Brasil perdeu, meu irmão. Que coisa horrorosa, né? O fato é que a gente faz muitos planos, essa é a verdade. Mas dos nossos planos, nem todos prosperam. Agora, os de Deus, meu irmão, todos prosperam. Tudo o que Deus faz, Ele faz de uma maneira a que todas as situações cooperem para o resultado ao qual Ele, da eternidade, propôs no seu coração. Não há um sequer dos planos do Senhor que são frustrados. A minha vida e a sua vida, por exemplo, não é? São vidas que foram sonhadas pelo Senhor e é por isso, inclusive, que nós estamos aqui para louvar e agradecer ao seu santo nome. Porque os planos do Senhor não se frustram. E o texto que nós lemos aqui em Romanos, no capítulo 8, fala bastante acerca dessa ação e desse mover de Deus. E sobre isso eu gostaria que nós refletíssemos nessa noite. Que você não olhasse para os seus planejamentos, mas olhasse para os do Senhor. Porque na sua graça e na sua misericórdia, meus irmãos, nem tudo o que nós pedimos, Ele concede, porque Ele é bom. Porque se Ele pedisse, aliás, se Ele concedesse tudo o que a gente pede, não é? Sabe aquela hora que você está meio assim nervoso com uma pessoa e você começa, ainda bem que Deus fala, não, não vou matar aquela pessoa, não, porque você está orando, né? Você fala, Senhor, cai um raio do céu na cabeça desses homens, né? Como os apóstolos, Senhor, o Senhor quer que a gente ore para que caia um raio do céu? E qual foi a resposta de Jesus? Vocês não sabem de que espírito vocês são, não, hein? Então, graças a Deus que nem sempre o Senhor atende às nossas orações. Mas é certo que em todas as vezes Ele nos ouve. Jesus, diante do fato de tirar Lázaro da morte, na apresentação a todas aquelas pessoas do poder de Deus sobre a morte, a primeira coisa na oração de Jesus, Ele diz, graças eu te dou, porque o Senhor me ouve. Eu sei que o Senhor me ouve, mas falo assim para que estas pessoas saibam que o Senhor enviou o seu Filho amado. Por isso, meu irmão, todos os planos do Senhor, não se frustram. Nenhum deles se frustram. E lá no verso 26, permaneça com a sua Bíblia aberta, no capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Romanos. Eu não sei se você é familiarizado com essa epístola, mas aqui é um tratado teológico que deixou-nos o Senhor através do apóstolo Paulo, e o capítulo 8 em especial é como se fosse o cume desse tratado. Eu recomendo fortemente que você estude essa epístola, obviamente toda a Bíblia, mas em especial esta, porque há muitas dúvidas que pairam sobre os irmãos e aqui Deus esclarece muitas dessas. No verso 26, a palavra do Senhor diz assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Primeira coisa que a gente observa aqui diante do texto que Paulo traz é que nos nossos planos, quando eles se frustram, os planos não somente se frustram, mas nós também nos frustramos. Puxa vida, né? Eu me empenhei tanto e nós às vezes ficamos com essa intenção ou esse pensamento, de que nós somos capazes, de que nós podemos. Se você observar o mundo, eu não sou tão estudado em psicologia assim, mas temos uma psicóloga aqui, mas se você acompanhar em livrarias por aí, você vai ver vários títulos de autoajuda, e parece que isso vem crescendo. E esses títulos vão dizer que não, que você é capaz, de que você tem um leão dentro de você e está adormecido, você tem um gigante, esse gigante precisa se levantar, que é só você estimular e esse gigante vai se levantar. A verdade, meu irmão, a Bíblia é quem nos diz que nós não somos fortes, mas que nós somos
fracos. E diante dessa verdade, o que a Bíblia nos diz no verso 26? Que da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós temos fraquezas. E nessas fraquezas, é que muitas das vezes, é que estes planos, não é, ficam para trás. Eles são, não é, deixados para trás exatamente por causa da nossa fraqueza. E esse é um detalhe, meu irmão, que você precisa realmente compreender, porque o universo evangélico está abarrotado de pregações, não é? Prósperas e felizes e tudo mais, mas as pessoas se esquecem que estes são planos e sonhos humanos. Ser bem-sucedido, ter uma boa carreira, ter uma família feliz, isso aqui. Mas a gente não põe em consideração o plano de Deus para a minha vida e para a sua. E o plano de Deus para a minha vida e para a sua é maior do que o nosso e é o que prevalece. Por isso, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, e a nossa fraqueza é tamanha que nem orar nós sabemos. Nem orar e clamar ao Pai nós sabemos. Porque pensa uma criança pedindo ao pai, não é? Pai, me dá aquela faca que o senhor usa para fazer churrasco, eu quero brincar. Eu quero brincar com aquela faca, pai. Eu achei ela tão legal, ela tem um cabo de madeira. Eu quero brincar com aquela faca, pai. Um pai decente, que não seja o pai da família Adams lá, mas um pai de verdade, jamais vai atender o pedido daquela criança. E muitas das vezes, meus irmãos, nós pedimos coisas que são extremamente nocivas para a gente mesmo, mas na nossa fraqueza nós não percebemos. Por isso a Bíblia diz que na nossa fraqueza o Espírito Santo nos ajuda, porque nós não sabemos como orar. Nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nesse mesmo capítulo, a partir do verso 34, o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos um intercessor, que é o Senhor Jesus. Um intercessor legal, é aquele que diante das acusações, diante do tribunal de Deus, ele vai dizer que o sangue dele, a obra que ele realizou na cruz, já foi suficiente e já pagou por aquele pecado. Por isso, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Mas Deus também nos deu um outro. E este é o Espírito Santo. E este nos ajuda na nossa fraqueza. E é quem nos carrega no colo, meus irmãos. Quando nós não conseguimos tão somente andar. Parece algo tão simples, mas é Ele quem nos carrega no colo e intercede por nós, porque nós não sabemos nem orar. Diante das situações difíceis da vida da gente, eu não sei você, mas eu me perco, meu irmão. É tanto problema, é tanta situação que parece que vai afogando e você fala, crê em Deus, Pai. E essa hora, graças a Deus, o Espírito Santo está lá, sustentando e intercedendo por nós, porque nós não sabemos orar. E ele nos ajuda em tudo isso. E no verso 27 ele diz que e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo, meu irmão, e o Pai, Deus Pai, são um. E ele conhece, esse verbo conhecer, meu irmão, é de íntima ligação, a ponto de que toda a intercessão feita pelo Espírito Santo é segundo a vontade do Pai. Por isso os planos de Deus, meu irmão, não se frustram. Se você está em Cristo e a tua vida não parece andar num trilho decente, adequado, se você está em Cristo, saiba que os planos de Deus não se frustram. Em nenhum momento a gente vê certas situações e passa por algumas situações em que realmente dá uma vontade de falar assim, ó, beleza, meu crachá de crente fica aqui, senhor, obrigado até aqui, viu? Senhor, me dá licença, pequenininho, eu vou sair, eu vou chorar, quer sair correndo e sair gritando, né? E é nessas horas, ou são nessas horas, que o Espírito Santo nos toma no colo e intercede por nós, porque nós não sabemos orar. Ele não nos deixa desviar da sua verdade e nos faz caminhar e perceber no caminhar, no meio do escuro, no meio das nuvens, não é, turbulentas, os feixes de luz do Senhor a conduzir a minha vida e a sua.
Por isso a palavra diz no verso 27 que aquele que sonda os corações, ele conhece a tua necessidade, ele sabe quem você é, porque foi ele quem te fez. Conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. É o Senhor, meu irmão, quem tem realizado o seu propósito na minha vida e na sua. Certa vez eu ouvi uma pregação sobre uma vida com propósitos. O fato, meu irmão, é que nenhum de nós simplesmente nasceu por um desvio, por um acaso ou qualquer coisa. Mas Deus sonhou com a vida de cada um de nós e nos colocou aqui para a sua honra e para a sua glória. No capítulo 9 de Romanos, a Bíblia diz que Deus levanta os vasos para a honra dele. É ele quem colocou cada um dos seus filhos em cada ministério, em cada propósito, ajudando aqueles que estão na rua, aqueles na igreja, em cada situação. Foi Deus quem levantou para o seu propósito. Nós muitas vezes pensamos, não é? Puxa vida, glória a Deus aquele dia em que eu me decidi por Cristo. O apóstolo Paulo continua tratando aqui e nós vamos entender como é que funciona essa história da decisão por Cristo. No verso 28, olha só o que diz o apóstolo Paulo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Preste atenção no início desse verso, que a primeira palavra é a chave para este versículo. Sabemos. Sabemos, meu irmão, não quer dizer que você conhece, não é um conhecimento adquirido, mas o termo no grego, ele se refere a uma certeza, a uma convicção. Não é uma informação dita e espalhada, mas é algo intrínseco, ancorado na vida de todos nós, e que ele diz, sabemos. É essa a premissa, que quem está em Cristo tem conhecimento de que todas as coisas, olha só, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Sabe, meus irmãos, durante essa semana, por 2 vezes eu ouvi a mesma pergunta. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Eu já me fiz essa pergunta também. Não é? Numa das minhas conversas com Deus e conversas acaloradas, né? No nosso quartinho fechado. Por que isso está acontecendo comigo? O apóstolo Paulo responde a essa pergunta no verso de número 28, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas. Por que isso aconteceu? Por que essa situação agora? Porque Deus, meu irmão, ele, através dos caminhos que nós passamos, através dos caminhos que nós trilhamos, nos fez chegar até o dia de hoje. Você só está em Cristo porque certamente algum dia, se não foi uma situação bastante difícil que se instalou ao teu redor e você ficou desesperado e de repente Deus fez com que alguém de uma maneira miraculosa chegasse até você para pregar o evangelho, ou foi diante de uma situação em que, passando na rua, você ouviu uma música, e que música que é essa? Como tem testemunhos disso aqui. Pessoas que estavam numa quadra para lá, ouviram a música e vieram até aqui, porque o Espírito foi chamar. Todas as coisas acontecem, Deus faz com que tudo se convirja para o seu propósito. Portanto, meu irmão, esta situação que nós vivemos, eu sei lá qual é, a que vem à tua mente quando falo dessa maneira, ela vem para a glória de Deus. No capítulo 9 do Evangelho de João, a Bíblia narra a situação da cura de um cego de nascença. É um milagre tremendo, porque uma pessoa cega volta a enxergar. Ainda mais tremendo naquela ocasião, porque nunca havia visto, ou ouvido falar, pelo menos, de alguém que era cego de nascença e que tinha recebido o dom da vista de novo. E Jesus faz esse milagre ali. A primeira coisa que os discípulos perguntam é isso: por que isso está acontecendo?
Diante das dificuldades, o pensamento de muitas pessoas é: isso está acontecendo comigo por causa de algum pecado, eu estou sendo amaldiçoado, isso está acontecendo comigo porque eu fiz alguma coisa errada e agora, não é? Na cabeça dos judeus daquela época, meu irmão, se você é uma pessoa abastada financeiramente, é porque Deus está com você. Se você está doente, se você está passando necessidade financeira, é porque Deus não está com você. Você se lembra do caso de Jó, não lembra? O que os amigos de Jó disseram para ele? Falei: ih, Jó, qual foi a parada aí, meu irmão? Se os amigos fossem cariocas, né? Qual é a parada aí, meu irmão? Papo reto, o que você fez? Porque alguma coisa deu errado aí, meu irmão. Você tá, olha como é que você está, bicho. E o pecado deve ter sido cabeludo, não é? O que Jesus respondeu para os seus discípulos no capítulo 9 do Evangelho segundo João? Os discípulos perguntaram: foi o pai que pecou ou foi ele mesmo que pecou? Se ele é cego de nascença, como é que ele vai pecar na barriga da mãe, né? É pecado pré-natal agora? E Jesus responde: não foi nem o pai, nem a mãe, tampouco ele. Mas isto aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus e o propósito do Senhor através da vida daquele rapaz. E diante daquela situação, Jesus não só o cura, mas depois de curado e diante daquela situação, ele é chamado. E ele diz: você acredita no Filho do Homem? Uma expressão, obviamente, messiânica. E ele diz: mas como é que eu vou acreditar? Quem é o Filho do Homem? E aí Jesus diz para ele: você está falando com ele. Você acabou de vê-lo. Deus não só o curou, mas o trouxe para uma nova vida em Cristo Jesus. Todas as coisas, meu irmão, acontecem e cooperam para o bem daqueles a quem o amam, para o bem daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Uma vez, bem no início da comunidade aqui, nós ainda usávamos o prédio na Analice e ainda tínhamos a célula, não sei quantos vão se lembrar, os idosos daquela época. E a célula foi na casa do irmão Rodriguinho. E apareceu uma moça lá, que não costuma frequentar, e ela fez exatamente essa pergunta: mas por que tudo isso tem acontecido na minha vida? Meu irmão, tudo isso tem acontecido para que você e eu fôssemos conduzidos aos pés da cruz, levados aos pés do Senhor Jesus, tirando todo orgulho, toda soberba, toda a falsa ilusão da minha própria capacidade, para reconhecer a glória do unigênito do Pai. Todas as coisas, diz o apóstolo Paulo, acontecem para o bem daqueles que o amam, mas não é para o bem de todas as pessoas, mas para o bem daqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu propósito. No verso 29, o apóstolo Paulo continua: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse verso, meu irmão, declara de maneira simples e objetiva qual é o propósito de Deus. Porque ele tem feito todas essas coisas, o que tem cooperado, qual é o bem que tem sido manifestado na minha vida diante de todas essas situações. Verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Todas essas situações que envolvem alegria, que envolvem sofrimento, que envolvem, não é, uma sensação de que as coisas saíram do controle, todas elas são usadas por Deus para forjar em você a imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito dentre muitos. Esse é o propósito de Deus na minha vida e na sua. Porque no céu, meu irmão, só tem gente perfeita. Não tem gente imperfeita lá. Só tem gente que é aperfeiçoada e aperfeiçoada pelo Espírito do Senhor. Por isso, a cada uma dessas situações, nós estamos sendo forjados à imagem do primogênito, do unigênito do Pai. A imagem do Senhor Jesus.
Essas dificuldades que nos fazem perceber que a nossa força, a nossa lábia, a nossa capacidade de articulação serve para nada diante da grandeza do Altíssimo. E nos faz o quê, então? Ficar de joelhos e clamar e tão somente esperar. Não porque é a última coisa que me restou a fazer, mas porque é a única que eu tenho. É depender do Senhor. Não porque a palavra de Deus, dentre todas as filosofias que o mundo apresenta, não é? Essa é uma delas e é boa. Não, mas porque essa é a única e verdadeira palavra do Senhor. Essas situações têm feito com que você quebre todas essas cadeias que tem nos seus olhos para que não enxergue a verdade. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, diz a palavra do Senhor. É diante dessas experiências, meu irmão, que nós somos cada vez mais parecidos com o Senhor. A Bíblia em Hebreus fala que nós estamos numa corrida. E a nossa corrida é daqui, não é? Para a nossa pátria celestial. É nessa corrida que nós estamos. E diante dessa corrida, a Bíblia nos orienta. Vai deixando todo o peso que não serve para você nessa corrida. Você já correu alguma vez na vida? Eu já. Eu fui uma vez participar, o Douglas estava do Pão de Açúcar, faz tempo, lá no Parque Ibirapuera. Ganhamos uma camisetinha, ganhei até medalha. Aí na hora de largar, meu irmão, você tá lá, aquela rapa de gente assim, né? Você se sente, mano, você fala, eu sou o Usain Bolt agora, velho, né? Vou correr. Aí na hora que o cara fala, valendo, sai aquela... E aí você fica para trás e você vai correndo, mas não chega a dar 1 minuto. E já tá com os bofes para fora, já tá com o coração... E aí eu comecei a andar. Falei, eu vou andar mesmo, e tô nem aí. E o meu percurso eu fui andando, né? E aí eu fui passando por um lugar, porque fica as pessoas daqueles alambrados do lado, né? Torcendo lá, né? Aí eu tava andando assim, já cansado de andar, né? Porque eu falei, caramba, o que eu vim fazer aqui, né? Aí uma mulher que tava lá do outro lado falou, bora correr. Eu falei, vem você aqui, então, você tá aí parada, vem você correr. Eu vou correr nada, por que eu... Mas a Bíblia diz que eu e você, nós estamos numa corrida. E essa corrida não é para outro fim, senão para alcançar o prêmio das nossas almas, aquilo pelo qual a nossa esperança está, não é, ancorada, que é a salvação em Cristo, é estar com Ele eternamente na glória, nos céus, junto do Senhor. E nessa corrida, meu irmão, quanto mais peso você carregar, mais lento você fica. Mais para trás você vai ficando, e Hebreus no capítulo 12 vai dizendo, vai deixando de lado todos esses pesos que você não precisa levar, entre eles culpa, entre eles situações mal resolvidas, falta de perdão, vai botando tudo isso de lado, meu irmão, e que você assim vai ganhando disposição e fôlego pelo Espírito para avançar na sua corrida até a pátria celestial, e nisso estamos sendo aperfeiçoados. Por isso a palavra diz, meus irmãos, no verso 29, pois aqueles que de antemão conheceu. Você já ouviu falar sobre esse verbo conhecer? Quando a gente usa o verbo conhecer, o que a gente diz? Você conhece tal coisa? Eu conheço. O que isso quer dizer, né? Você conhece... Fala alguma coisa aí que eu não conheço. Isso, você conhece isso? Eu vou dizer, sim, eu conheço. O que eu quero dizer com isso? Eu sei lá. Quer dizer que eu já ouvi falar, quer dizer que eu já li sobre, quer dizer que eu já assisti a uma palestra sobre, quer dizer que eu já fui lá um dia, eu sei lá o que isso quer dizer. Mas na Bíblia, quando a palavra diz que de antemão conheceu, o conhecer não é só saber que existe. O conhecer não é só, tão somente, não é saber que tem uma situação. Mas conhecimento na Bíblia é relacionamento. Quando Jesus diz àqueles homens, dizendo a eles, não é? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ora, o Senhor Jesus não é o onisciente, o onipresente e o onipotente? Como pode o Senhor Jesus não saber quem sejam aquelas pessoas? Eu me lembro uma vez, tem um rapaz que passa uma grande vergonha dizendo que ele é Jesus, não é? É o Henry, cadê o Henry? o Henry Cristo. E uma vez ele foi num programa, eu sei lá que programa que era, e obrigado, meu irmão, Deus te abençoe, viu? Tudo tem um propósito. Oh, aleluia.
Você também não correu aquele dia, viu? Que eu estou sabendo. Nem suou o sovaco aquele dia. E esse Henri Cristo, não é? Que passa uma vergonha muito grande, ele foi a um programa de televisão e ele foi discutir com um bispo lá, X também, que eu nem sei quem que é. E no meio da conversa, o Henri Cristo falou, mas quem é você? Qual o teu nome? Aí o cara falou, mas você não é Jesus? Você não sabe meu nome, não? E aí começou a ficar ruim, né? E o cara começou a, não, o que? Porque é você e tal. Mas é ridículo, né? Esse tipo de gente. Agora, quando a Bíblia diz, Jesus a falar, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, será que Jesus não conhece? O que Jesus está dizendo. Aqui no verso 29, a Bíblia diz, pois aqueles que de antemão conheceu. O que é o antemão? É de antes da mão. É antes, é precedente. Antes do quê? Antes do teu nascimento. Não só antes do teu nascimento, antes do nascimento da tua mãe. Diz Davi, não é? No seu salmo, que no ventre da minha mãe me teceste e escrevestes todos os meus dias no teu livro. Antes da mãe de Davi nascer, o Senhor já conhecia Davi. Antes da avó de Davi nascer, o Senhor já o conhecia. Antes de que o mundo fosse criado, o Senhor já o conhecia. Assim como já conhecia a mim e a você. Porque todos os nossos dias, por Ele já foram escritos no seu livro. Por isso a palavra diz que de antemão Ele nos conheceu. É o propósito de Deus na minha vida e na sua. Você achou que você veio para Cristo. Acompanhe comigo o verso 30. E aos que predestinou. Predestinação, meu irmão, é uma doutrina que é rejeitada por muitas pessoas, pelo simples fato de não conhecerem. Não se pode rejeitar o que é bíblico, meu irmão. Por isso é importante estudar acerca do assunto. E o que diz no verso 30, e aos que predestinou, e que de antemão conheceu, por isso predestinou, também o chamou. A quem aqueles ele predestinou, ele é quem chamou. Se você ama a Deus hoje, é porque Deus te amou primeiro. Isso não vem de você, é parte dele. Não foi você que foi até Cristo, meu irmão, mas Cristo foi te resgatar como bom pastor, como falado hoje. E foi buscar aquela ovelha perdida. E trouxe para o seu aprisco. Meu irmão, lá acho que foi em Cajubi. Eu já não vou me lembrar mais se foi lá ou se foi aqui. Não, foi aqui. Que uma pessoa que mora 2 quadras daqui. 2 quadras dessa comunidade. Nós estávamos fazendo ensaio de louvor. E aquela pessoa disse que ouviu a música. Pela distância, e um dia normal, com todos os ruídos da cidade, é muito difícil que ela tenha escutado naturalmente, ela escutou. Mas Deus fez com que o som do ensaio, que muita gente às vezes nem valoriza o ensaio, Deus fez com que o som do ensaio chegasse até o coração daquela pessoa. E a fizesse levantar, porque ela tinha desejos de morte, ela tinha desejos de tirar a sua própria vida. Depois ela testemunhou sobre isso. Mas ela veio até aqui, porque Deus o trouxe. Quantas pessoas passando pela rua, não é? Indo para outro lugar, e Deus falou, não, para e vem aqui. E a pessoa, sem entender muito bem por quê, veio e entrou nessa comunidade. Você sabe por quê, meu irmão? É porque Deus chama a quem aqueles Ele predestina. Nós todos, quando tivemos os nossos olhos abertos e enxergamos a grandeza da graça do Senhor, é óbvio, porque ela é irresistível. Nós fomos para Cristo como quem salta numa piscina sem saber se é funda, se não é, mas salta porque o Pai está ali chamando e vamos embora, porque é maravilhoso. Mas nós só demos este salto, porque Ele abriu os nossos olhos. Aqueles a quem Ele predestinou, estes Ele também chamou. E aqueles a quem Ele chamou, Ele também justificou. Sabe, meu irmão? Justificação, eu queria fazer um rápido comentário acerca disso, porque às vezes as pessoas não se lembram.
não é, do que se trata. A justificação, meu irmão, não é só o pagamento de uma dívida no nosso lugar. A justificação é um ato único, feito por Deus uma única vez e suficiente por toda a eternidade. Eu e você, meu irmão, enquanto andávamos por este mundo afora, como diz a palavra em Efésios no capítulo 2, mortos nas nossas transgressões e pecados, sem condições alguma de levantar os olhos e espiar o que Deus está fazendo, porque o morto se mexe agora? Morto movimenta a perninha? Não é? Ou é um bando de zumbis seguindo o regimento da potestade e os dominadores desse mundo tenebroso? Mas naquele estado de morte, diante de toda aquela somatória de pecados, e não só os pecados feitos, mas a natureza pecaminosa que nós herdamos na descendência de Adão, veio Cristo e por conta de tudo isso, morreu na cruz. Ele fez o pagamento, e pagamento com sangue. Não foi com ouro, nem prata, nem pedras preciosas. Não foi num pix, mas foi através do seu sangue vertido naquela cruz, gota a gota. Até a hora em que ele disse, tetelestai, está consumado, está pago. E este ato paga pelos nossos pecados. Diz o apóstolo Paulo que a sua ressurreição agora nos justifica. E o que é então a justificação? A justificação, meu irmão, não é pura e simplesmente o perdão dos pecados. Pensa você tem uma dívida muito grande, disse o Senhor Jesus através de uma parábola, que tinha alguém que devia uma quantidade absurda de dinheiro e que nem que ele fosse viver, nascer, morrer, ele conseguia acumular tanto dinheiro para pagar a dívida que ele tinha. Mas o Senhor foi e perdoou. Isso fez o Senhor Jesus por nós na cruz. Através da sua morte, o meu e o seu pecado, a minha e a sua natureza pecaminosa, a nossa dívida com Deus, a nossa ofensa contra o Deus Santo, foi paga. Em Cristo foi satisfeita a demanda da justiça de Deus. A Bíblia diz que nele foi pesada a sua mão, o castigo de Deus foi sobre ele. E agora a nossa dívida foi paga. Eu tinha uma dívida enorme e não tinha como pagar. Agora foi paga e eu continuo sem dinheiro, pensando em como se fosse dinheiro? Não, essa é a justificação. Não só agora foi paga a sua dívida, como Deus também fez provisão para toda a tua vida, para toda a tua existência. E em 1 de João, no capítulo 1, vai dizer que se nós pecarmos, confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. Isso é justificação. Tem provisão no sangue de Jesus para todas as mazelas que ainda nós vamos continuar a fazer, porque nós estamos ainda sendo aperfeiçoados. Isso é justificação. Aqueles a quem ele predestinou, ele também os chamou, e os que chamou, ele também justificou. Sobre ele pôs a sua provisão. E tem gente que acha que isso aí é uma coisa assim tão simples, né? Às vezes você fica desconfortável, porque você fala, puxa, está me falando que eu sou um cara pecador, né? Diante do tribunal de Deus, a Bíblia diz que nós vamos prestar conta por cada uma das palavras, não é, que nós soltamos, falamos, não é? Sabe aquela piadinha tosca que você não devia ter falado e você acabou falando? Sabe aquele xingão que você deu em alguém que não devia ter xingado e você xingou? Todas essas coisas a Bíblia diz que nós vamos prestar conta. Isso estava indo contra a mim e contra você. Não somente todas as palavras que nós dissemos, mas também todas as nossas atitudes, todas as coisas que nós fizemos e temos feito. Porque tem vezes, meu irmão, que você chega diante de Jesus com lágrimas nos olhos, pedindo perdão e com sinceridade no coração, arrependidos de ter feito tal coisa, mas no dia seguinte, está lá você fazendo a mesma coisa. Te faltou sinceridade diante de Deus? Não, às vezes não. O que faltou foi poder para sair dessa situação. Poder que vem do Espírito e não vem da carne. É andar no Espírito. Para você entender um pouco disso, pensa uma pessoa, não é, que a Bíblia fala sobre os 10 mandamentos, não é?
Amarás o Senhor teu Deus, não é? Você guardará o sábado, honrar pai e mãe, não é? Não levantarás falso testemunho. Todos estes, não é? São mandamentos que qualquer pessoa pode ver, olhar para a vida de alguém e testemunhar se fez ou se não fez, não é? São coisas visíveis. Mas o 10º, meu irmão, fala de uma coisa que é de foro íntimo e só o Senhor é capaz de ver. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que se não fosse por este, o 10º do decálogo, ele não saberia o que era pecado, porque não matei, não roubei, não pulei cerca, nem isso, nem aquilo. Mas qual que é? É da cobiça. Então, se não foram as tuas palavras, não foram as tuas atitudes, não for o íntimo, que ninguém é capaz de ver, as tuas cobiças, os teus maus pensamentos sobre alguém, sobre alguma coisa, sobre uma mulher, sobre um homem, que seja. Então, não há quem esteja livre de tudo isso. Mas o sangue de Jesus nos justifica e nos dá provisão para toda a vida. Se nos arrependermos, Ele é fiel e justo. Agora, quando a Bíblia fala que Ele é fiel e justo, não parece estranho? Não deveria ser? Ele é fiel e misericordioso? Porque se Ele é justo, tem que ter a justa paga para o pecado, não é? Ele devia dizer, então, que Ele é fiel e misericordioso, porque Ele teve misericórdia de mim e de você e nos perdoou. Mas a Bíblia diz que Ele é fiel e justo. Por que Ele é fiel e justo? Porque diante do seu tribunal, quando o tentador, quando o acusador vem com tal situação, dizendo, olha lá, olha o pecado dele lá e tudo mais, Deus é justo de saber fazer valer que o seu filho já foi feito o pagamento pelo pecado, para que não se pague 2 vezes. Por isso Ele é fiel e justo para nos perdoar, meu irmão. A palavra diz no verso 30, e aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Você está glorificado, irmão? Você já está com o rosto, não é, tão branco, a ponto de ficar, não é, brilhante como foi o de Jesus no momento da transfiguração? Você já está com o corpo glorificado? Eu acho que não, né? Aí a gente olha para isso e será que o apóstolo Paulo deu uma errada aqui, né? Errou na gramática, errou no tempo verbal, né? Não deveria ser e também nos glorificará? Mas a palavra diz o verso 30, e aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. O verso 28 começa dizendo, sabemos, porque esta é uma obra completa nos olhos de Deus. Da maneira como Deus traz a sua palavra para mim e para você, esta obra está completa em Cristo. E se você está em Cristo, a obra da glorificação já aconteceu em você. Nós ainda não estamos lá com corpos glorificados, mas é tão certo como o ar que nós respiramos. Se estamos em Cristo, que seremos glorificados, ressurretos para a vida e não para a morte, mas com corpos glorificados. E diante disso, meus irmãos, o apóstolo Paulo, a partir do verso 31, desencadeia algumas perguntas. Diante dessas verdades, não é? De que Deus está movendo a tua vida segundo o seu propósito, e onde você é fraco e não sabe nem orar, é o Espírito quem tem intercedido por você segundo a vontade do Pai, para que se manifeste na tua vida o propósito eterno de Deus. O apóstolo Paulo diz no verso 31. E o que nós vamos dizer então diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, se perguntar quem é contra nós, meu irmão, tem o inferno inteiro se levantando contra você. Tem um monte de gente que não vai com a tua cara que está se levantando contra você. Mas o apóstolo Paulo começa assim. O que nós vamos dizer? Se Deus é por nós, meu irmão, Deus já é a maioria, meu irmão. Sozinho, Ele é a maioria. Quem vai se levantar contra a mão do Senhor? E aí a próxima pergunta que ele faz, não é? Aquele que, aliás, verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também juntamente com ele todas as coisas e de graça? Ora, se você já experimentou o ápice, o ponto máximo do amor de Deus, que é a entrega do seu filho por mim e por você, como Deus também não há de abençoar você em coisas menores do que essa? É o que está dizendo o apóstolo Paulo.
Verso 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é capaz agora de dizer, não, este aí está em pecado, não pode fazer tal obra. Este aí que não sei. Quem vai se levantar? Ele continua dizendo, é Deus quem os justifica. E você já entendeu o que é justificação. Não é só perdão para os pecados, mas é provisão para a vida toda em Cristo. Quem vai se levantar e acusar você? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo, porque Cristo pegou toda essa sentença, rasgou ela e cravou na cruz, é o que diz Paulo no capítulo 5 de Romanos. Verso 33. Quem fará acusação contra os de Deus? É Deus que justifica. Quem os condenará? Pois foi Cristo que morreu, e aí está, não é? De maneira declarada, a obra de Cristo. Foi Cristo quem morreu e mais ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Assim como o Espírito Santo intercede por nós, nós temos também o Senhor Jesus a interceder por nós. Meu irmão, e aí vem a declaração maravilhosa, não é? No verso 35 em diante, que quem nos separará do amor de Cristo? Não é? Para aqueles que ainda têm preocupação com salvação, se perde ou não, eu diria que você não deveria se preocupar se perde ou não. Eu acho que você tem que pensar se você está em Cristo ou não. Porque se estiver, quem deu é aquele que te sustenta na salvação. Por isso diz o apóstolo Paulo, quem nos separará do amor de Cristo? Seria a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Verso 37. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, meu irmão. E note isso que está escrito no verso 39, no finalzinho, nem qualquer outra coisa na criação. Paulo cita a altura, a profundidade, poderes naturais, poderes espirituais de ordem celestiais, e ele diz, nem qualquer outra criatura, nem você mesmo desvia o propósito de Deus para a sua vida, meu irmão. Diante dessas verdades, muitos dos planos que a gente faz, eles fracassam, meu irmão, e eles fracassam por uma única razão. Porque nós temos fraquezas e estamos aprendendo, meu irmão, com Deus, aprendendo com Ele, segundo esse propósito que Ele nos chamou para a sua glória. Ele quem nos trouxe. E diante disso, desses problemas todos, o que nos falta é poder, meu irmão. Poder do Espírito Santo para andar segundo a sua graça. Para que a gente, na hora do furor, desvie essas palavras que não contribuem, mas simplesmente acendem mais a fornalha de uma discussão. Para evitar, meu irmão, a rejeição quando de nós se espera o acolhimento. Para evitar e que todas essas situações que nós somos capazes de fazer, de fato aconteçam. O que nós precisamos é poder e poder do Espírito Santo. Porque sobre nós há um chamado de Deus, porque Ele nos conheceu antes de forjar o mundo. Ele se relaciona conosco antes que o mundo fosse criado. Antes que o mundo fosse criado, o sangue de Jesus, é o que diz o apóstolo Pedro, foi derramado. O sangue de Jesus é conhecido e conhecido com efeito, antes da criação do mundo, para um propósito que Ele tem na minha vida e na sua, que é de sermos forjados à imagem do unigênito do Pai. Você já prestou atenção que em João, no capítulo 3, o verso 16, um texto bastante conhecido, diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele enviou o seu único Filho, ou o seu unigênito. Como Jesus não há outro. Jesus é único. Aqui nesse texto, a Bíblia se refere a Jesus como primogênito. O unigênito do Pai veio a este mundo para fazer de todos nós, tal qual como Ele, e sendo Ele agora
o primogênito. O unigênito do Pai veio e se tornou o primeiro dentre muitos que, pela graça de Deus, agora são alcançados. Por isso, nessa noite, meu irmão, diante da exposição desse texto tão precioso em Romanos, no capítulo 8, eu queria te convidar a ficar de pé para que você entendesse que a sua vida tem, na mão de Deus, um propósito maior. Isso não é aquele papo de evangeliquez, não é que é para você não ficar triste, não é autoajuda, não é nada. Essa é a verdade das Sagradas Escrituras. Deus te fez e te trouxe até aqui para o seu propósito. E diante dessas questões, meu irmão, que Deus nos ajude dando forças do seu Espírito para caminharmos segundo a sua graça. Para que nós possamos viver as boas obras que de antemão, vai dizer o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 2, verso 10. Ele preparou para mim e para você, para que nós nela andássemos. Porque todas essas coisas glorificam o seu nome. Nós fomos chamados para a glória do nosso Pai. Diante dessas verdades, meu irmão, eu queria convidar você a que buscasse na presença de Deus o poder do Espírito Santo, para andar no Espírito e não andar mais na carne, a não desviar mais os seus pensamentos e sentimentos diante das tribulações, porque elas não vão nos separar do amor de Cristo. Diante dos problemas e das aflições, porque isso tudo não nos afasta. Mas quando nós caminhamos pela graça, diante de perseguições e problemas, testemunhamos do amor de Deus para essas pessoas. O Senhor Jesus diz no Sermão da Montanha que todos os homens verão a luz do Senhor brilhando em nós e o nome do Pai vai ser glorificado. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, que você possa clamar na presença de Deus o poder do Senhor, o poder do seu Espírito, buscar de Deus essa capacitação, não para a realização tão somente das boas obras, mas principalmente para que nós, diante das nossas fraquezas, testemunhemos o poder de Deus se manifestando em todos nós. Amém, meu irmão? Onde você está, com os olhos fechados, curve sua fronte.